Olá, aqui é o Rodrigo e eu estou de volta para mostrar mais funcionalidades da plataforma Verax. Neste vídeo eu vou mostrar como você vai criar planilhas de treinos para os seus alunos. Vou aqui à tela do meu computador, onde eu estou na página inicial e nós vamos para a página de planilhas, onde eu vou ensinar o passo a passo como você cria planilhas para os seus alunos. Aqui na parte esquerda eu tenho o campo para eu buscar o aluno que eu quero prescrever o treinamento, então eu vou pegar aqui a Regina como exemplo. Aqui eu tenho os dados da Regina. Veja que aqui eu tenho informações que foram cadastradas na tela de cadastro de aluno. Vou pegar aqui uma que tem completo, ó, a Juliana. A Juliana tem o cadastro de prova, que é a próxima prova, com a quantidade de dias que ainda estão faltando até chegar o dia da prova dela. Aqui a agenda, né, de corrida e de treino de força que ela sinalizou para poder colocar no cadastro dela. O objetivo não tem nada preenchido, mas eu poderia preencher no cadastro deste aluno e apareceria aqui, e ela já tem a zona de treinamento aqui. Mas como eu vou começar do zero, eu vou passar o passo a passo para que você saiba como executar. Então eu vou pegar aqui a Regina, que ela está só com o cadastro básico, sem VO2, sem prova-alvo cadastrada, e vou dar esse andamento aqui. Então a Regina, ela não tem ainda zonas de treinamento. O que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui em avaliações, e aqui para a Regina, eu vou criar um novo teste. Então eu clico aqui em novo teste, eu vou aplicar um teste que eu gosto muito de aplicar, é o de 3.000, né, que é o de 3 km, velocidade crítica. Então eu vou aplicar esse teste. Vamos supor que a Regina fez em 16 minutos e 10 segundos. Aqui, se eu tiver a frequência cardíaca máxima dela atingida no teste, eu poderia colocar. Se eu não tenho, eu clico aqui e aí ele carrega com 220 menos a idade. Aqui, eu posso colocar a data em que esse teste foi feito. Vou colocar como se ele tivesse sido feito hoje, aqui no dia 25. E é que eu tenho as zonas de treinamento dela. Se eu não concordar com esses percentuais aqui, que são os percentuais que eu uso na minha assessoria, você pode alterar de acordo com a sua preferência e pedir para recalcular. Então, por exemplo, aqui onde está 108%, que é a margem superior do Z5, que é o muito forte, se eu quiser colocar aqui 110%, ele já calcula, então eu coloco aqui recalcular, ele já faz o cálculo e aí você pode gravar. Aqui eu vou deixar 108 mesmo, que é o padrão, ele já faz o cálculo sozinho. E aqui eu vou gravar o teste. Se você quiser colocar algum resumo, tipo, feito em pista de atletismo. E aí você grava, então fica aqui esse histórico da avaliação da aluna em questão. E aí, conforme ela vai fazendo novos testes, você tem aqui o gráfico de desempenho, onde vai mostrando como que foi a evolução dela. Esse tema aqui de avaliações eu vou passar em um próximo vídeo, mas aqui eu vou voltar para a planilha dela. Voltar aqui para a tela de planilha, vou pegar essa aluna novamente. Agora ela já tem as zonas de treinamento com as faixas de ritmo e frequência cardíaca. Então vamos supor que eu vou começar colocando aqui os treinos nessa semana aqui, ó, que começa no dia 6. Então ela vai treinar corrida segunda, quarta e domingo. Então eu clico aqui na segunda e eu posso começar a usar treinos que estão contidos na biblioteca ou fazer um cadastro de um novo treino. Aqui eu posso buscar aqui, ó, por exemplo, eu vou colocar um treino leve para ela. Vou colocar um treino leve de 45 minutos. Coloco aqui, ele já vai aparecer a etapa do treino cadastrado com a faixa de velocidade e a faixa de frequência cardíaca baseada no teste. E aqui eu tenho a distribuição de o quanto eu tenho leve, moderado ou forte nessa sessão de treino. Como é um treino leve, 100% leve, ele vai estar aqui com 100% leve. Ele já nasce com o status proposto, que eu estou propondo esse treino para a Regina. E aí quando eu salvo, ele já fica aqui na planilha dela. Na quarta-feira eu vou colocar um fartlek. E é aqui eu entro numa outra metodologia de escolher o treino. Então, por exemplo, eu quero colocar aqui no tipo de treino fartlek. Quando eu coloco F aqui, ele já vem todos os treinos fartlek que eu tenho na biblioteca. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um fartlek de 300 por 300, que é esse daqui. No total ele tem aqui aproximadamente 7,5 km. Aqui ele já vem a distribuição. Esse treino, ele tem 66% leve e 33% forte. Então eu posso clicar aqui em salvar. Aqui eu tenho, né, todas as parciais, todas as etapas. Etapa 1, que é um aquecimento. Depois a etapa 2 aqui, que é o bloco de 10 vezes, corre 300 forte e 300 recuperando leve. E o arrefecimento de 5 minutos. Se eu quiser colocar uma observação para aparecer para o aluno também eu posso. Senão eu clico em salvar. Então eu já tenho 2 treinos cadastrados aqui. Se eu quiser mudar o treino de lugar, eu posso arrastar ele e colocar em outra data tranquilamente. Aqui o próximo dia é domingo. Então domingo eu vou colocar um longo aqui. Então aqui eu posso selecionar que eu quero todos os longos, coloco o L aqui de longo, e aqui eu tenho todos os longos cadastrados. Vou colocar aqui um longo de 17 km aqui, por exemplo. E é que, como o longo ele é predominantemente, ele é totalmente em Z2, então 100% dele leve. Vou colocar aqui. Aqui no final,
você vai ver que tem o acumulado de quilômetros na semana. Por que que tem esse aproximado aqui? Porque existem alguns treinos que têm parciais em tempo, e o tempo não dá para você medir a quilometragem exata, porque vai depender se o aluno corre um pouquinho mais forte, um pouquinho mais leve, então por isso que ele tem esse range aqui, então é aproximadamente. Então essa semana da Regina, ela tá com entre 30 e 31 quilômetros, sendo que 92% dos treinos aqui da somatória dos treinos é leve e 7,8% é forte. Você vê que é uma semana de treino bem polarizada, tem bastante volume aqui leve e pouco volume forte, sendo que eu não coloquei nenhum treino que tenha aqui a intensidade moderada, senão ele apareceria aqui. Pois bem, e como que eu faço para liberar esse treino aqui para Regina? É só eu clicar no cadeadinho. Se eu não clicar no cadeadinho, ele não vai aparecer para Juliana, para Regina. A Regina vai acessar o aplicativo dela e vai estar em branco. Quando você coloca aqui, ó, liberado, aí sim, a partir do momento em que ela acessar o aplicativo, a Regina vai conseguir ver a semana de treino. Então vamos supor que a Regina, ela não queira treinar só corrida, ela queira treinar treino de força também nas terças e quintas. Então aqui no cadastro do aluno, eu vou aqui na Regina, entro aqui, vou aqui na agenda e calendário, então terça e quinta eu vou colocar treino de força para ela. Salvar, salvar e fechar. Agora eu volto lá na tela de planilha. Quando eu busco a Regina, aqui nos dados pessoais eu já tenho corrida segunda e quarta, força terça e quinta. Beleza, vamos colocar então treinos de força na terça e na quinta-feira. Eu posso partir do zero, cadastrando aqui ó, em exercícios, eu posso puxar a biblioteca, fazer filtros aqui, ó, musculação, por grupo muscular, peitoral, aqui eu posso ir puxando treino a treino para cá, então supino, esse outro supino reto, e aí depois usar a metodologia que eu mostrei na aula de biblioteca, colocando séries e repetições em lote, por exemplo, 3, de 10 a 12, com recuperação de 70 segundos, aplicar para todos. Então aqui eu já tenho peitoral, vou colocar tríceps aqui junto, ó, tríceps, vou colocar esse testa, esse pula aí só para testar, tá? Aí eu posso colocar também repetições em série 10 de 3 aqui, séries de 10 a 12. Vou colocar 60 segundos, vou aplicar para todos ficarem aqui iguais. Então eu posso salvar esse treino. Quando eu coloco aqui o cursor, ele vai mostrar que eu tenho 3 exercícios para peitoral e 2 para tríceps. Ou então, se eu quiser, eu posso excluir, vou colocar aqui usando a biblioteca. E o que eu faço aqui, ó? Eu posso buscar aqui no exercício, eu posso buscar inferiores aqui na terça-feira, salvo, e aqui na quinta, superiores. Coloco um S, colocar aqui em exercício, coloco um S, então superiores, aqui, e eu salvo para ela. Então aqui eu já tenho o treino da terça e da quinta-feira, utilizando a funcionalidade de buscar sessões prontas na minha biblioteca. Então eu tenho 2 formas de cadastrar, ou individualmente, ou então buscando na biblioteca. Vamos supor que eu queira colocar um treino adicional de corrida aqui na sexta-feira, só que eu quero fazer um cadastro manual. Então eu clico aqui, ao invés de eu buscar aqui ó, um treino de acordo com a metodologia, eu posso partir do zero. Então eu vou colocar aqui que é um treino. Vou colocar um treino intervalado, tá? Então intervalado. Aí aqui eu vou incluir uma etapa. Essa etapa aqui ela vai ser um aquecimento. Aquecimento de 1 km. Então 1 km em Z2. Beleza, já tem aqui. Aí aqui eu vou colocar repetições. Então eu vou repetir 5 vezes uma etapa de 500 metros. Muito forte. Próxima etapa vai correr 500 metros aqui em Z2, que é leve para recuperar. Então aqui eu tenho nesse bloco 5 vezes 500 muito forte, 500 leve para recuperar. Quando eu gravar, esse bloco já vai para cá. Então se eu quiser editar, eu clico em cima dele e mudo. Ou então se eu quiser tirar alguma coisa daqui, eu posso pegar essa etapa e arrastar para cá. Quando eu arrasto para cá, ela sai do bloco de repetição. Não vou fazer isso, mas é uma funcionalidade que existe. Se eu quiser pegar uma etapa que está fora do bloco e trazer para cá, é só eu soltar ela aqui em cima. Ó. Solte aqui uma etapa para adicionar a esse bloco. Então você pode colocar novas etapas. E aqui, por fim, mais uma etapa de arrefecimento. Vou colocar aqui arrefecer, que eu vou colocar por tempo. Tá? Vou colocar aqui 5 minutinhos em Z2 para ela arrefecer. Veja que já existe aqui o cálculo do que tem leve, forte, moderado. Moderado não tem nada, mas aqui eu tenho toda a composição do treino. Se esse treino aqui, ó, ele ficou muito, muito bom e você quiser colocar ele na sua biblioteca, é só você clicar aqui, ó. Aí você dá um nome para ele. Então eu vou colocar int 500 por 500. Vou colocar aqui só no final um novo, só para a gente identificar que é ele, que eu vou mostrar como que eu posso usar ele novamente. Então, se eu faço isso, ele está sendo salvo na minha biblioteca pessoal,
na modalidade corrida e o tipo do treino é intervalado. Então eu fiz isso, eu já salvei, eu já gravei ele lá na minha biblioteca. E aqui eu vou gravar esse treino aqui para minha aluna. Então eu coloquei aqui salvar, ele vai ficar aqui, vai aumentar aqui a distância, né, da semana. Então ele tem aqui, vamos supor que na semana que vem eu vou colocar o mesmo treino, aqui na terça-feira. Então eu coloco int 500, ele já vai buscar aqui, ó. E aí você não precisa fazer nada, só clicar em cima, ele já busca exatamente o treino da biblioteca. Não vou salvar, tá? Porque não faz sentido eu repetir um treino de uma semana para outra, eu não costumo fazer isso, mas é só uma forma de você, uma facilidade para você colocar treinos de forma mais ágil aqui na planilha da aluna. Aqui eu tenho como fazer uma visualização por mês ou por semana, então aqui a semana, como a gente colocou na semana anterior aqui, ó. Então, se você quiser ter uma visão só da semana, você coloca aqui. Se você quiser ter uma visão do mês, você clica aqui, você consegue ver a semana dessa pessoa. Tá? Então, aqui eu já dei um exemplo do carregamento de uma semana de treino. Aí, por exemplo, eu quero... ela falou que ia começar a treinar aqui nesse dia, mas ela não treinou, ela não conseguiu, ela teve um problema pessoal. Eu tenho aqui algumas ferramentas de edição. Então, por exemplo, se eu quiser copiar essa semana de treino para a semana que vem, eu habilito a edição aqui para seleção. Eu clico aqui para ele selecionar essa semana, copio, aí eu venho aqui, ó, na semana do dia 13, e eu vou colar essa semana de treino aqui. Então, colei. Aí eu quero excluir, então, já que ela não fez, eu não quero precisar entrar aqui e colocar que o treino foi perdido. Aqui, ó, que eu poderia colocar isso aqui, ele até muda de cor, né? Eu quero excluir essa semana toda, então eu clico aqui, excluir. Ele vai dar uma confirmação, você consegue excluir toda essa semana, e aí ela fica só com essa semana aqui de treino, já prontinha para ela realizar. Lembrando que se eu não desbloquear, se eu não destravar aqui o cadeadinho, ela não consegue ver. Então, eu clico aqui para destrancar essa semana de treino para que ela consiga ver no aplicativo dela, tá? Um novo exemplo aqui, vou até excluir essa semana aqui de treinos, que eu vou usar agora um modelo de planos prontos de treinamento. Então, vamos supor que a Regina está agora numa fase de base e ela está fazendo um treinamento para 10 km. Então eu posso usar uma funcionalidade aqui, ó, de carregar uma sugestão de plano pronto de treinamento para ela. E como que eu faço isso? Eu clico nesse botão, vou até desabilitar aqui a seleção para ficar mais limpo. Eu clico nesse botão, carregar planos prontos. Então, a distância dela é 10 km, ela está treinando para 10 km, ela é uma aluna intermediária, ela treina 3 vezes por semana e ela está numa fase de base, está fazendo base. Então aqui eu tenho 6 semanas com 3 treinos por semana, totalizando 18 treinos. Então eu clico aqui, eu falo que eu vou começar esse treino agora no dia 6. Então aqui ela vai treinar de segunda, quarta, aqui ele tá sexta, mas você pode colocar domingo. Deixa aqui, ó, segunda, quarta e domingo. Carregar planilha. Quando eu faço isso, toda essa sugestão de treino já fica carregado para a planilha inteira, aqui já contabilizando a quilometragem semana a semana. Aí se você quiser mudar o treino de lugar, você pode. Se você quiser mudar esse treino aqui, ó, então eu não quero fartlek em toda semana, eu quero substituir essa semana aqui, ó, ao invés de fartlek, eu quero colocar um intervalado, esse intervalado que a gente acabou de criar. Você salva aqui, você pode fazer a customização que você quiser, lembrando que só vai ficar liberado para a aluna, para o aluno, a partir do momento que você destrancar a semana aqui. Então, você vai destrancando todas as semanas que você quer mostrar. Se você quer mostrar semana a semana, você deixa só a semana que você quer mostrar aqui destrancada. Aqui do lado eu tenho um botão para você gerar um PDF. Então, por exemplo, eu vou gerar um PDF só com a semana do dia 6 para ela. Eu tenho a função de enviar por e-mail esse PDF já direto, então vai para o e-mail do aluno, ou então, se você quiser, você pode baixar esse PDF. Então, eu vou colocar aqui, ó, do dia 6, que é uma segunda-feira, até o dia 12, que é um domingo. Aqui, então, eu vou baixar o PDF, ele já vai, você coloca aqui para salvar nos seus downloads ou na sua pasta da sua preferência. A partir do momento que você exportou, você clica aqui para abrir, então vai aparecer aqui a sua logomarca, a identificação da aluna, a zona de treinamento dela, e aí aqui tem a segunda, quarta, domingo, o treino exatamente como ela precisa. Então isso daqui você pode mandar no WhatsApp dela, ou se você quiser, você usa aquele outro botão, que é o botão de você enviar direto para o e-mail. Quando você clica aqui, exatamente aquele PDF vai para a caixa de entrada aqui do aluno, para o aluno receber esse PDF e conseguir executar a maneira como ele consegue esse treinamento. Pois bem, aqui tem um botãozinho que é o mapa de dor. Esse botão ele é muito legal porque quando o aluno estiver acessando o aplicativo, se ele tiver com algum desconforto, ele pode sinalizar onde é o desconforto e fazer um relato de onde que está doendo e por que está doendo, em que situação que está doendo, se está doendo só para subir escada ou então durante a corrida, depois passa. A Regina ela não tem nada no mapa de dor, então aqui à frente, costas. Só que eu vou pegar aqui uma aluna
que eu fiz já um cadastro prévio, que ela tem dor. Então, sempre que o aluno tiver dor, vai estar piscando essa bolinha vermelha aqui, que é um sinal para você visitar qual que é a dor dela. Então, aqui a Juliana, ela colocou que ela está com dor no joelho direito e também está com dor no antebraço, né? Que daí são duas informações que você vai levar em consideração na hora de cadastrar os treinos de corrida ou de musculação dela. Nas costas, aqui na parte posterior, ela não tem nada, nenhuma queixa, mas aqui na parte anterior, que é na frente, ela diz que ela está com dor no joelho e aqui ela pode entrar nos detalhes de acordo com o que ela preencheu no aplicativo. Você tem como acessar e saber aqui qual que é o desconforto que essa aluna tem. Voltando aqui para a Regina, aqui eu vou mostrar mais uma funcionalidade legal, que é para você navegar entre outros alunos. Então, quando você clica aqui, você vê todos os alunos e quando você clica direto, ele já abre a planilha do aluno. E por que que isso existe? Porque se você quiser mandar a planilha de treino de vários alunos ao mesmo tempo, você pode selecionar vários e aqui você tem a função de mandar via e-mail as planilhas de todos de uma vez ou então desbloquear de todos de uma vez. Então, uma ferramenta para facilitar a gestão, a edição aqui da planilha dos alunos, para que você consiga liberar vários ao mesmo tempo ou enviar vários alunos ao mesmo tempo. Posso selecionar tudo ou limpar tudo, tá? Então, esse botãozinho aqui ele é bem útil para você que faz planilha aí dos alunos todos os domingos. Você consegue ir navegando, quando tiver todos prontos, você seleciona todos, libera todos de uma vez ou manda para o e-mail do aluno tudo de uma vez. Aqui vou deixar ele limpo, vou voltar aqui para a visão tradicional, vou buscar aqui a Regina. Muito bem, então aqui eu tenho as informações que eu preciso saber. Aqui uma legenda dos treinos, então se o treino está proposto, ele fica azul, se ele está feito, ele fica verde, se ele está perdido, ele fica vermelho. Vamos ver aqui um exemplo. Então vamos supor, segunda-feira, ela fez o treino. Se o treino foi feito, e isso ela consegue atualizar no aplicativo dela. Depois eu vou ter uma videoaula só mostrando a interface do aluno, como que o aluno acessa o aplicativo e ele vai dando feedback lá. O treino de quarta, vamos supor que ela perdeu, então vai aparecer como vermelho. E aí aqui o treino de domingo ela ainda está por fazer. Então veja que aqui eu tenho verde, vermelho e azul. Feito, perdido e proposto. Aqui eu tenho um botão que é muito legal, que é um botão de inteligência artificial. Aqui literalmente você tem a possibilidade de me pedir ajuda. Eu vou trabalhar como um copiloto na elaboração das planilhas dos treinos dos seus alunos. Quando você clica aqui, você usa o meu conhecimento como base para você criar planilhas para os seus alunos. O que que eu fiz? Eu construí um mecanismo de inteligência artificial, sendo que eu coloquei toda a minha base de conhecimento. Eu sou treinador de corrida desde 2008, então eu coloquei toda a minha base de conhecimento aqui dentro da plataforma. E você tem a possibilidade de me pedir ajuda para que eu construa junto com você a planilha do seu aluno. Então aqui eu vou dar um exemplo, tá? Aqui eu tô com a Regina e eu tô no mês de julho. Vamos supor que no mês de agosto, aqui, eu vou deletar esses treinos aqui, ó, para ficar agosto limpinho. Vou deletar todos eles, tirar todos. Aí vamos supor que a partir aqui do dia 3 de agosto até o dia... vamos colocar aqui, do dia 3 de agosto até o dia 16, 2 semaninhas, você quer fazer um treino, um planejamento de treino para a Regina. E como que você pode fazer isso? Clica aqui no botão de inteligência artificial, coloca aqui, ó, vou para agosto, coloco aqui do dia 3 até... Começou dia 3 até o dia 16, você quer colocar treinos para a planilha aqui da Regina. Ela é uma aluna intermediária. E aqui qual que é o objetivo principal? Ela tem uma prova-alvo para fazer? Se ela tiver, a gente coloca aqui o nome da prova e a data da prova e a distância. Se ela quer evoluir sem uma prova definida, você clica aqui, só que você coloca qual que é a faixa ali de distância que ela está treinando. Se é entre 5 e 8, 8 a 12, 13 a 16, se é para uma meia maratona, para uma maratona, para ultra distância. Então eu vou colocar aqui, ó, que ela está treinando com um volume aí pensado entre 8 e 12 quilômetros. Ou então eu posso colocar se é só para uma questão de saúde e composição corporal, ou então eu posso colocar se é uma fase específica de ciclo de treinamento. Então, se ela está numa fase de adaptação, ou base, ou desenvolvimento, ou específica, polimento, recuperação, e aqui eu seleciono qual que é a fase de treinamento que ela está. Vamos supor que ela esteja numa fase de base, tá? Então eu coloco aqui, ó, base. Aí vamos para o exemplo. Vamos supor que eu queira colocar treinos de corrida segunda, quarta e domingo e treinos de musculação aqui, ele segue exatamente a agenda da Regina, tá? Se você quiser mudar, você pode mudar, mas aí eu recomendo que você mantenha aquilo que já está cadastrado no cadastro do aluno. Então, se você não quiser treino de corrida, você desliga. Aí fica só musculação. Se você não quer treino de musculação, você desliga e liga, fica só corrida. Aqui eu vou gerar um exemplo de treino de corrida e de musculação para ficar bem completo. Treino de musculação. O que você pode escolher aqui, ó? Se você não tem preferência,
se você quer corpo inteiro em todas as sessões, se você quer alternar membros superiores e inferiores, se você quer empurrar, puxar e pernas, específico da corrida, que daqui ele vai trabalhar só perna, core e estabilidade, ou se você quer uma divisão personalizada. Se você escolher uma divisão personalizada, você pode colocar aqui, por exemplo, terça-feira quero peito e tríceps, vírgula, na quinta-feira quero costas e bíceps. Então você pode colocar da forma como você quer. Essa informação vai ajudar a IA, de acordo com a minha base de conhecimento, gerar os treinos de musculação também. Aqui, para a gente usar um exemplo já sem especificar muita coisa, eu vou colocar aqui para alternar membros superiores e inferiores, considerando que ela tem aqui 2 dias, então acho que vai ficar uma divisão legal. Aqui você pode colocar uma informação adicional, por exemplo, se ela não tem um aparelho, vou colocar assim, aluno não possui Smith na academia. Não inclua exercícios no Smith. Tá? Então aqui eu estou pedindo para criar um plano de treino 3 vezes por semana corrida, que começa aqui no dia 3 e termina no dia 16. 2 dias de musculação, quero membros superiores em um dia, inferiores em outro, e aí aqui o aluno não possui Smith, então eu coloquei uma informação adicional, eu vou colocar aqui para gerar essa sugestão de treino. Então aqui esse processo é um processo que ele demora um pouquinho, depois eu acelero esse vídeo aqui, mas não vou mexer, vou deixar a ferramenta agir aqui, mas a decisão final é sua. Apesar disso trabalhar como um copiloto, ele vai mostrar para você qual que é a minha sugestão, baseado nos conhecimentos que eu coloquei aqui na plataforma. Então, a plataforma ela vai visitar os dados do aluno, visitar o perfil histórico e todas as informações que estão contidas para o aluno, vai visitar a biblioteca de treinos, e aí depois vai visitar a minha base de conhecimento e vai gerar um plano de treino. Então, aqui, são 2 semanas. Aqui tem a primeira semana, com esse treino que está aparecendo aqui, 1 hora de corrida leve, depois um treino que tem peitoral, dorsal e core, depois um fartlek, depois um treino de pernas aqui, posterior de coxa e panturrilhas. Na outra semana tem tempo run no primeiro dia, depois peitoral, depois corrida aqui, rodagem progressiva de base, e aqui um treino de musculação, e os mais longos aqui estão cadastrados aqui mais concentrados no final de semana. Vamos supor que você viu isso daqui e que você concordou com isso daqui e você vai aplicar. Então, quando você clica aqui em aplicar, esses treinos aqui vão fazer parte já do treino da aluna. Então, a Regina está aqui com um volume total de 24 a 25 quilômetros aqui nessa semana, 27 a 30 quilômetros na segunda semana. Todos os treinos estão aqui com as distribuições. A musculação tem um exercício para cada um desses grupos. Aqui a outra musculação tem outros grupos, essa musculação aqui também tem grupos diferentes. Aqui a corrida, de acordo com o que a gente definiu. Então tem rodagens, tem tempo run, que é aquele treino que você vai trabalhar ele bem mais forte, então pode ver que 63% aqui do treino com velocidade superior. E aqui a mesma coisa também, tem uma rodagem, aqui tem um fartlek para variar o estímulo, e aqui veja como está a distribuição do que é leve, do que é forte, do que é moderado nas 2 semanas de sugestão. Para você liberar para a aluna, é só você clicar aqui e você destranca essas 2 planilhas, a aluna consegue ver esses treinos. Então, assim, é um facilitador. É uma forma que você tem de utilizar toda a minha base de conhecimento. Inclusive, quando você clica aqui, você coloca o cursor aqui, peça ajuda ao Rodrigo Xavier. Então, é toda a minha base de conhecimento te ajudando a prescrever os treinos aqui do aluno, tá? Aqui nesse botãozinho do lado, você tem aqui todo o panorama dos créditos que você ainda tem. Então, todo mês o seu crédito de inteligência artificial ele é renovado. Se você tiver interesse em adquirir novos créditos, é só você clicar aqui para fazer a compra de novos créditos, se essa ferramenta faz sentido para você, se ela está sendo útil na hora de prescrever os treinos dos seus alunos. É isso que nós temos aqui na página de planilhas. É uma interface super prática, onde você consegue movimentar os treinos, você consegue ter ferramentas aqui de fazer alterações em lote. Inclusive, você consegue fazer um intercâmbio entre treinos dos alunos que você tem. Então, por exemplo, eu vou pegar essa semana aqui, do dia 13 aqui, eu vou pegar essa semana e vou copiar para outro aluno. Então, eu venho aqui, copio, eu posso vir aqui, no Maurício,
e colocar aqui na semana do dia 13 aqui dele. Então eu colo. Quando eu colo, aqueles mesmos treinos vão ser colocados aqui, porém com as parciais, com as zonas de treinamento do Maurício. Como ele ainda não tem, eu teria que vir aqui, clicar em avaliação e cadastrar aqui as zonas de treino dele. Esse foi o vídeo demonstrando, então, as funcionalidades da gestão da planilha do aluno. Espero que tenha ficado tudo claro. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato com o nosso suporte. Valeu, abraço, bons treinos!